Deus seja louvado. Título desta mensagem: Deus é Espírito. Dou graças a Deus por me conceder mais esta oportunidade de compartilhar com todos vós mais uma mensagem da poderosa Palavra de Deus. No livro de Jó, capítulo 11, versículo 7, está escrito: porventura alcançarás os caminhos de Deus? Quem é Deus? Como Ele é? Como podemos ter certeza de que Ele existe? Quando Ele começou a existir, podemos conhecê-lo? Todas as pessoas já fizeram essas perguntas, quer em voz alta, quer para si mesmas. Pois não é possível olhar para o mundo à nossa volta e não se perguntar sobre a sua criação. Diariamente nós vemos diante do milagre da vida e do mistério da morte, da glória das árvores que florescem, da magnificência do céu repleto de estrelas e da magnitude das montanhas e do mar. Quem criou tudo isso? Quem concebeu a lei da gravidade, pela qual tudo fica no seu lugar apropriado? Quem ordenou o dia e a noite? E quanto ao infinito do universo, podemos crer honestamente como alguém escreveu: isso é tudo que existe, ou existiu, ou existirá. E a única resposta possível é de que todas essas coisas são a obra de um Criador Supremo. E nós chamamos Deus. O seu nome é um nome com o qual a raça humana está familiarizada desde a mais tenra idade. Nós expiramos o seu nome. A Bíblia declara o Deus de quem falamos, o Deus sobre o qual cantamos, o Deus de quem vêm as bênçãos, o Deus que criou esse mundo e nos colocou nele. Mas onde Ele está? Nós sabemos que Deus existe e nós o invocamos em nossas horas de mais extrema dificuldade e provação. Alguns tentam pensar nele a cada momento em que estão despertos, outros dizem que não creem nele e que ele não existe, e outros ainda perguntam a si mesmo: como é que Deus é? A resposta é simples: Deus é como Jesus Cristo. Da mesma maneira como Jesus veio para tornar Deus visível para a humanidade e para se tornar o nosso Redentor. Ele, no seu retorno ao céu, enviou o precioso e bendito Espírito Santo para habitar nos crentes e permitir que vivam de um modo que torne Cristo evidente para o mundo cético. Se é assim que você se sente, se durante toda a sua vida você ouviu e falou a respeito de Deus, mas esteve esperando que alguém lhes explicasse Deus, antes de você poder depositar a sua fé nele e somente nele, vamos ver a descrição concreta que a Bíblia pode nos fornecer como é Deus. E nesse momento crucial na história do mundo, todos deveriam estar buscando uma resposta para a pergunta: como é que Deus é? Todos deveriam perguntar isso e todos deveriam se certificar das respostas. Todos deveriam saber, sem sombra de dúvida, que é Deus e que Ele é capaz de fazer. A Bíblia diz: porquanto o que de Deus
se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Romanos capítulo 1, versículo 19. É a essência do conhecimento de Deus, é a recusa, e a essência do conhecimento de Deus é a recusa do homem em obedecer a Deus. E a falta de disposição do homem para obedecer às leis de Deus, que coloca um peso tão enfadonho sobre a nossa alma. Assim vamos aprender o que pudermos a respeito dele, e onde buscaremos esse conhecimento que entre nós pode nos dizer a respeito e falar a respeito da verdade. Não somos todos nós criaturas finitas. Deus designou alguém, alguma pessoa aqui na terra para falar com autoridade a respeito dele? Não. Mas o único homem que poderia fazer isso viveu há mais de 2000 anos e nós o crucificamos. Como então poderemos encontrar a resposta e dizer que Deus é a expressão de tudo na natureza e na vida, e que todos os seres vivos são um só com Deus, que a própria vida é uma expressão do seu divino ser? Eles dirão que podemos ver Deus no mais minúsculo pingo d'água e na grande abóbada do céu acima de nós. Ele dirá que Deus é a força original e imutável por trás de toda a criação, que Ele é o grande gerador de energia que mantém todos os mundos em movimento, e que Ele é o poder em princípio e vai até o fim. E que a menor partícula da vida, de vida e beleza que vemos é uma manifestação desse poder que flui de uma corrente interminável, saindo e voltando para o gerador. Se você continuar perguntando, alguém poderá lhe dizer que Deus é absoluto e que Ele é tudo em todos e que ninguém pode conhecer nada mais a respeito dele. Há muitas definições diferentes para Deus, e cada nação, cada raça, cada família, cada indivíduo não sabe explicar o grande ser por trás do universo. Homens de todas as eras tentaram descobrir o Criador, cuja obra eles podiam ver, mas a quem não o conheciam. Deus se revelou no livro chamado Bíblia, e nela temos uma manifestação de Deus. E com base na palavra de Deus, nossas mentes podem ficar satisfeitas e nossos corações preenchidos, e podemos ter certeza de que temos a resposta correta, de que estamos no caminho correto para conhecer e compreender a verdadeira natureza de Deus. Deus se revela em centenas de maneiras na Bíblia, mas se a lermos com muita atenção, ficaremos tão familiarizados com Deus e tão bem informados sobre Ele. Assim como um diamante tem muitas faces, também há inúmeros aspectos da revelação que Deus faz de si mesmo, que parecem ser os mais significativos e que devemos ter sempre conosco. Deus é um Espírito em primeiro lugar. A Bíblia declara que Deus é Espírito. Jesus, falando com a mulher samaritana junto à fonte de Sicar, fez esta revelação direta a respeito de Deus. Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24. O que você pensa quando ouve a palavra Espírito? E qual é a imagem que isso traz à sua mente?
Você pensa em um fio de vapor que passa pelo céu? Será que espírito significa o tipo de cada coisa que assusta as crianças? Será que espírito para você é apenas um nada, sem forma alguma? Você acha que foi isso que Jesus quis dizer quando declarou Deus é espírito? E para descobrir o que é espírito e o que Jesus quis dizer quando usou essa palavra em particular, precisamos examinar a Bíblia. A cena onde Cristo, depois da sua ressurreição, diz: tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne e nem osso, como vedes que eu tenho. Lucas capítulo 24, versículo 39. Portanto, podemos ter a certeza de que um espírito sozinho é desprovido de um corpo. E o corpo é oposto ao espírito, e o espírito é oposto ao corpo. Portanto, podemos ter a certeza de que um espírito sozinho é desprovido de um corpo e oposto de corpo. No entanto, existe e tem poder. Esse é um conceito difícil de entender, porque estamos tentando entendê-lo com a nossa mente limitada e finita, como seres humanos privados da visão ilimitada que Deus tinha em mente originalmente para as suas criaturas. E não conseguimos compreender a glória e a magnitude do Espírito que está tão além de nós mesmos. Quando ouvimos a palavra Espírito, imediatamente procuramos reduzi-la ao nosso pequeno tamanho para tentar encaixá-la no escopo de nossa pequena mente. E como tentar explicar o ímpeto, a majestade e a grandeza impressionante do oceano para uma pessoa que nunca viu um volume de água maior do que uma poça de lama? Como conseguirá essa pessoa imaginar um mar sem fronteiras? E como pode essa pessoa, olhando para uma poça rasa e turva, compreender as profundezas sem limites, as fortes ondas, o movimento incessante, a terrível inquietude da tempestade do oceano, ou a beleza incomparável da calma do oceano? Como alguém que viu apenas uma poça de lama, poderá essa pessoa saber do que estamos falando? Quais palavras você poderia usar para descrever o poderoso mar de uma maneira convincente? Como poderia fazer a pessoa acreditar que tal maravilha realmente existe? É infinitamente mais difícil para nós compreender o que Jesus quis dizer quando declarou: Deus é Espírito. Jesus sabia, a sua mente não era limitada como a nossa, os seus olhos não estavam concentrados na poça de lama da vida. Ele conhecia muito bem o alcance limitado do Espírito e veio para tentar nos dar algum entendimento das maravilhas da sua consolação e da sua paz. Nós sabemos que o Espírito não é algo preso a um corpo. O Espírito não é algo que pode ser vestido como um corpo que precisa de vestimento. O Espírito não é algo que muda como um corpo. A Bíblia declara que Deus é Espírito, que Ele não está limitado a um corpo, Ele não está limitado a uma forma, Ele não está limitado a limites, Ele é absolutamente mensurável. É isso, é impossível de
discernir por olhos que somente conseguem ver coisas físicas. A Bíblia nos diz que, como Deus não tem tais limitações, Ele pode estar em todas as partes ao mesmo tempo. Ele pode ouvir tudo, ver tudo, saber de tudo. Nós não podemos ver e por isso tentamos limitar Deus da mesma maneira como somos limitados. Tentamos dizer como não podemos estar em todas as partes do mesmo tempo, tão pouco pode Deus. Nós somos como a pessoa que, tendo ouvido falar sobre o oceano, finalmente vai para uma praia um dia, chegando à beira da água, pega com as mãos um pouco de água e exclama: por fim, o oceano é meu. Eu tenho o oceano em minhas mãos. Eu possuo o oceano. Verdade, ela tem uma parte do oceano, mas no mesmo instante, outras pessoas em 1000 outros lugares e praias podem estar se abaixando, reivindicando algumas gotas do oceano para si. Os milhões de pessoas do mundo poderiam ir à praia e deixar que suas mãos se enchessem com a água do mar. Poderiam pegar tanta água quanto quisessem e de quanto precisassem, e o oceano ainda assim permaneceria imutável. O seu poder ainda, bendito Senhor, seria o mesmo. É assim com Deus. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ouvindo as orações de todos que clamam em nome de Cristo Jesus, realizando os poderosos milagres que conservam as estrelas em seus lugares, as plantas nascendo por toda a terra, os peixes nadando no mar. Deus não tem limites, a sua sabedoria não tem limite, o seu poder não tem limites, o seu amor não tem limites, a sua misericórdia não tem limites. Se você está tentando limitar Deus, pare imediatamente. Não tente confiná-los às suas obras. O único lugar o espera. Você não tente limitar o oceano. Você não consegue limitar o universo. Você não seria corajoso o suficiente para tentar mudar o curso da Lua ou impedir que a Terra gire ao redor do seu eixo. Finalmente, mais tolo é tentar limitar o Deus que criou e controla todas essas maravilhas. Dou graças a Deus, pois desde a minha infância aprendi que Deus é um espírito eterno, imutável, em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Essa definição de Deus está comigo durante toda a minha vida. E quando o homem sabe em seu coração que Deus é um espírito infinito, eterno, imutável, esse conhecimento é útil para que ele supere a tentação de limitar Deus. Também é útil para superar todas as dúvidas a respeito da capacidade dele e realizar coisas que nós mesmos não podemos realizar. Existem alguns que duvidam de que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Duvidam porque não estão dispostos a atribuir a Deus algo que eles mesmos não conseguem realizar. Se você tem incerteza a respeito da inspiração da Bíblia, volte e examine outra vez as Escrituras. Examine-a como uma pessoa que esteja olhando para uma poça de lama durante toda a sua vida e que pela primeira vez tem uma visão do oceano. Talvez somente agora você esteja
percebendo pela primeira vez o poder ilimitado de Deus. Talvez somente agora você esteja começando a entendê-lo como ele realmente é. Deus é ilimitado. Pois se Deus é o Espírito que Jesus declara que ele é, não há nenhum problema de providência, não há nenhum problema quanto à sua soberania nos assuntos dos homens e não há nenhum problema quanto à sua inspiração. E a sua inspiração está sobre os homens que escreveram a Bíblia. Tudo se encaixa em seu devido lugar. Quando compreendemos de fato, é o Deus vivo e verdadeiro. Segundo, Deus é uma pessoa. Em segundo lugar, a Bíblia o revela como uma pessoa. Em toda a Bíblia está escrito: Deus ama, Deus diz, Deus faz. Tudo que atribuímos a uma pessoa é atribuído a Deus. Uma pessoa é alguém que sente, pensa, deseja, espera, tem todas as expressões de personalidade. E a nossa mente finita não consegue imaginar a personalidade que não se manifesta por carne e osso. E nós sabemos também que no momento da morte, nossa personalidade deixará o corpo e irá ao destino que está à sua espera. E nós sabemos que tudo isso é mesmo assim, e mesmo assim temos dificuldade para aceitar que, se todos nós pudéssemos perceber que a personalidade não precisa ser identificada com o ser físico. Deus não é limitado por um corpo, mas ainda assim, ele é uma pessoa. Ele sente, ele pensa, ele ama, ele perdoa, ele compreende, se solidariza com os problemas e as tristezas que enfrentamos. Em terceiro lugar, a Bíblia afirma que Deus não é apenas um espírito e uma pessoa, mas Deus também é um ser santo. E Jesus é justo desde o livro de Gênesis até o de Apocalipse. Deus se revela como um Deus santo. Ele é completamente perfeito e absoluto em cada detalhe. Ele é santo demais para tolerar homens pecadores, santo demais para suportar um modo de vida pecaminoso. Se pudéssemos ver a verdadeira imagem da sua majestosa justiça, que diferença isso faria na maneira como vivemos e como indivíduos e como nações. As Escrituras declaram que Ele é a luz em que não há trevas, o único ser supremo, sem falha ou mácula. Aqui, novamente, está um conceito de difícil compreensão para o homem imperfeito. Nós, cujas falhas e fraquezas são aparentes e toda parte, mal conseguimos imaginar a impressionante santidade de Deus. E nós devemos conhecê-la se quisermos compreender a Bíblia e nos beneficiarmos dela. O abismo que separa o homem imperfeito do Deus perfeito é enfatizado por todas as Escrituras. Glória a Deus! A santidade regula todos os outros princípios de Deus. As Escrituras declaram que o seu trono está estabelecido com base na sua santidade. É porque Deus é santo e o homem é profano.
e que existe um abismo tão grande entre Deus e o pecador impenitente. A Bíblia nos diz que as nossas iniquidades nos separam de Deus. A sua face está escondida de nós. Ele não nos ouve quando chamamos. Se eu atender a iniquidade no meu coração, diz o salmista, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, versículo 18. Por outro lado, diz o salmista, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Salmo 34, versículo 15. Deus é puro demais para olhar com aprovação para o mal, o que significa que ele é santo demais para ter qualquer relacionamento com o pecado. Antes que o pecado entrasse na raça humana, Deus e o homem tinham uma comunhão perfeita. Agora essa comunhão foi rompida, quebrada, e toda comunicação entre Deus e o homem está perdida, exceto por intermédio de Jesus Cristo. E somente por intermédio de Jesus Cristo é que o homem pode estabelecer outra vez a sua comunhão com Deus. Há aqueles que dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Ele também disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. João capítulo 10, versículo 9. O homem é um pecador impotente para alterar a sua posição, impotente para alcançar o puro ouvido de Deus, ao menos que clame por misericórdia. O homem estaria perdido para sempre se Deus, em sua infinita misericórdia, não tivesse enviado seu Filho à terra para preencher o abismo. E na santidade de Deus, na santidade de Deus que encontramos a razão para a morte de Cristo. Jesus era o único suficiente bom, suficiente puro, suficientemente forte para levar sobre si mesmo os pecados de todo mundo. A santidade de Deus exigia a máxima punição pelo pecado e o seu amor providenciou que Jesus Cristo sofresse essa punição e propiciasse a salvação ao homem. Como o Deus que adoramos é um Deus puro, um Deus santo, um Deus reto e justo, e principalmente Deus é amor. Mas como acontece com os outros atributos de Deus, muitas pessoas que não leem a Bíblia não reconhecem o que as Escrituras querem dizer quando declaram Deus é amor. Em 1 João capítulo 4, verso 8, nem sempre sabemos o que queremos dizer quando usamos a palavra amor. E essa palavra se tornou amplamente mal empregada em nosso idioma. Nós usamos a palavra amor para descrever o mais infame e também o mais sublime dos relacionamentos humanos. Nós dizemos que amamos viajar, amamos comer bolo de chocolate, amamos nosso carro novo ou o papel de parede da nossa casa. Ora, nós até mesmo dizemos que amamos o nosso próximo, mas a maioria de nós não faz nada além de dizer isso somente. Não é de admirar que não terminamos ou que não tenhamos uma ideia muito clara do porquê a Bíblia quer dizer ao declarar Deus é amor.
Não cometa o engano de pensar que, como Deus é amor, tudo será doce, tudo será belo e feliz, e que ninguém terá que ser punido pelos seus pecados. A santidade de Deus exige que todo pecado seja punido, mas o amor de Deus propicia o plano e o caminho para a redenção para o homem pecador. O amor de Deus, desde a cruz de Jesus, pelo qual o homem pode ter perdão e purificação, foi o amor de Deus que enviou Jesus Cristo à cruz. Glória a Deus! Nunca questione o grande amor de Deus, pois ele é uma parte tão imutável de Deus como é a sua santidade. Não importa quão terríveis sejam os seus pecados, Deus ama você. Se não fosse pelo amor de Deus, nenhum de nós teria sequer uma chance na vida futura. Mas Deus é amor. E o seu amor por nós é eterno. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. As promessas do amor e do perdão de Deus são tão reais, tão seguras, tão inegáveis como as palavras humanas as podem tornar. Mas como? Quando descrevemos o oceano e a sua beleza completa, não pode ser compreendida a menos que seja vista. A mesma coisa acontece com o amor de Deus, a menos que você aceite verdadeiramente, a menos que você o sinta, a menos que você realmente possua a verdadeira paz com Deus. Ninguém poderá descrever as suas maravilhas para você. Isso não é algo que você consiga fazer com a sua mente. A sua mente finita não é capaz de lidar com algo tão grandioso e maravilhoso com o amor de Deus. Você não consegue entender o rádio, mas você ouve as suas transmissões. A sua mente não consegue explicar a eletricidade que você pode estar usando nesse momento. A sua mente não pode conseguir explicar a eletricidade em que você está produzindo a luz com a qual você está nesse momento enxergando, ouvindo essa mensagem. Mas você sabe que a eletricidade existe, está logo ali, e que permite que você tenha acesso a muitos benefícios. Você tem que receber Deus pela fé no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E quando isso acontece, não haverá lugar para dúvida. Você não precisa questionar se Deus está ou não no seu coração. Você pode ter a certeza que Ele está logo ali. E Deus, por Jesus Cristo, seja hoje e eternamente glorificado.